Na aula de hoje iremos tratar sobre as trocas de calor. Eu sou o professor Augusto Franciner e essa é uma aula de ciências do sétimo ano. Antes de falar sobre trocas de calor, nós devemos lembrar do conceito que já foi tratado em aulas anteriores do que o que é calor. Calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, cada corpo, cada matéria tem a sua temperatura, porque a energia térmica em trânsito ela depende da temperatura. Então veja aqui, imagina que esse corpo aqui está quente, bem quente, e esse está bem frio. A tendência é do calor ele sair do lugar mais quente para o mais frio. Isso é o calor, é a energia térmica em trânsito, ou seja, ela vai passando essa energia daqui para cá. E a troca de calor é chamada de transmissão de calor. Essa transmissão vai acontecer até que exista um equilíbrio na temperatura entre os dois corpos, aí ela cessa. Então, calor é isso. E aí, para falar das trocas de calor, devemos lembrar que existem materiais que são mais fáceis de fazer esse processo dessa energia térmica transitar de um lugar para outro, e existem substâncias, materiais que dificultam. Então, existem esses materiais que dificultam e outros que facilitam. Vamos ver quais são esses tipos. O primeiro tipo são os materiais condutores. Vejam bem o nome dele, condutores. Você pensa nesse nome, então você pensa, ele conduz. Então, quando você lembra o nome condutor, você pensa, ele conduz o calor de forma mais fácil. E aí é exatamente isso, ele consegue transportar energia térmica com facilidade. Os melhores casos disso são os metais. Os metais são muito bons para fazer isso. Aqui eu coloquei alguns exemplos de bons condutores de calor, como ouro, prata, zinco, cobre. Todos são bons condutores de calor. Por isso que as panelas que vocês têm aí na cozinha de vocês são aí de alumínio, de ferro, de cobre. Por quê? Porque são metais e eles conduzem bem o calor. E existem também colheres que vocês devem ter aí que são desses metais e eles também conduzem fácil o calor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você deixar uma colher, imagina vocês aí cozinhando alguma coisa um arroz, alguma coisa, e aí você deixa uma colher de metal na panela. Se você não tirar rápido, ela já está o quê? Já está bem quente. Se é um outro material, isso não vai acontecer. Como, por exemplo, madeira. As colheres de madeira, elas não são bons condutores. Na verdade, eles são chamados de materiais isolantes. Se isola, pensa assim, ele está isolando o calor, ou seja, não está deixando passar. Então, esses materiais isolantes são materiais que evitam ou dificultam a passagem da energia térmica. Por isso que existem muitas colheres de madeira, porque elas fazem esse processo, né? Então você não esquenta tanta mão quando você está cozinhando. A lã também é um bom isolante, aqui no caso mais para pessoas que estão em lugares frios, então por isso que usam meias de lã, casacos de lã, porque a lã consegue segurar o calor da pessoa, não deixa esse calor sair, ou seja, isola o calor no corpo da pessoa. Isopor, por isso que as quentinhas são vendidas de isopor, porque ela vai segurar o calor dentro. Então você tem também aqueles coolers, né, também eles são bons isolantes, porque eles são feitos de plástico. O plástico é um excelente também isolante. Então aí você tem as panelas com cabos de plástico, porque para não esquentar tanto, para você conseguir pegar. Então, percebam, esses são materiais que isolam o calor e não permitem que a troca aconteça de forma facilitada. E aí, essas trocas de calor, existem vários tipos de forma que o calor pode ser conduzido, que são chamadas formas de condução de calor. A primeiro tipo o nome é condução mesmo. A condução ela ocorre através da agitação das moléculas, sendo transmitida molécula a molécula. O que quer dizer com isso? Quer dizer que ela precisa de contato direto com a fonte de calor. Veja bem aqui essa vela com o fogo aqui, que é uma fonte de calor muito grande, e aí ele esquenta essa barra de ferro e aí vai ser transmitida para cá. Então, está vendo que está em contato com a fonte de calor, a fonte de uma temperatura maior. Então, o processo acontece molécula a molécula. Então, cada moléculazinha aqui, ó, com a fonte de calor, ela vai se agitando, porque aqui tem mais calor. Lembrando que quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas ficam.
E aí ela vai passando molécula a molécula. Aqui ela já fica menos agitada, porque está mais longe. Mas aí com o tempo ela vai ficando mais agitada. E aqui pouco agitada. Então vai passando o calor. Então, por isso que você pega uma barra que está num fogo. Aqui mais perto do fogo ela é mais quente, porque as moléculas estão mais agitadas. Aqui é um pouco menos quente. Aqui é bem morninho. Por quê? Porque está mais longe da fonte do calor. O calor ainda não conseguiu passar todo. Ele vai demorar para fazer isso. A segunda forma de conduzir o calor chama radiação ou irradiação. Isso aqui é uma forma um pouco mais difícil de entender, porque ele é feito por ondas eletromagnéticas. E vocês não vão estudar eletromagnetismo aqui no ensino fundamental, só vão estudar isso no ensino médio. Mas para vocês entenderem, ela não é necessário um meio para propagação, ou seja, ela pode se propagar no vácuo. Então, são ondas de calor que pode passar no universo, assim, sem precisar de ter um ambiente, uma barra de ferro, um ar para fazer isso. Então, ele não precisa de nada disso. Então, veja aqui, por exemplo, o fogo aqui. A pessoa está longe do fogo, ela não está em contato direto com o fogo, mas ela se esquenta. Por quê? Porque esse calor chega por radiação. Aqui ele usou um meio de propagação. Que meio foi esse? Foi o ar. Só que ele não necessita, como eu falei, ele não precisa, necessariamente precisa. Como é o caso aqui, ó. Aqui nós temos o Sol libera raios solares, que são formas de calor, e aí eles chegam na Terra. Isso aqui demora 8 minutos mais ou menos para acontecer, tá? Um feixe de luz e sair do Sol e chegar na Terra. Mas aqui é vácuo, tá? No espaço tem o vácuo. Não sei se vocês já ouviram falar esse nome, vácuo. Mas no vácuo não tem um meio, não tem nada. Mas mesmo assim, essas ondas de calor, né, eletromagnéticas conseguem passar pelo vácuo e chegar na Terra. E aí o Sol chega e esquenta a gente. Então todo dia você vê o Sol nascendo, aí começa o calorzinho. Então isso é uma forma de radiação. E o último tipo é a convecção. Esse processo ele acontece em círculos. Porque normalmente a tendência é que o ar quente ele suba, como vocês podem ver aqui na panela quando está esquentando, ou água, ar, tanto faz, tá? E aí a água fria desce. Então, aqui no caso a água quente sobe e a água fria desce. Então ele fica em círculos. Aqui é a mesma coisa, percebam, aqui é o ar. Então aqui realmente é o ar. O ar frio do ar-condicionado ele desce e o ar quente ele sobe, porque é a tendência natural. Esse processo de convecção ele ocorre exclusivamente em fluidos. O que são fluidos? São líquidos, gases ou vapores. Ou seja, não acontece em sólidos, não acontece em matérias sólidas. Um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, isso não vai acontecer. Somente em líquidos, gases e vapores. E aí, aqui para concluir, nós temos, nesse caso aqui, os 3 processos. Veja bem aqui, uma fogueira, essa pessoa que coloca uma barra de ferro no fogo, é condução, porque está em contato direto com o fogo. Essa pessoa que coloca a mão do lado do fogo, e aí é irradiação, porque o calor irradia para cá. Esse aqui coloca a mão em cima da fogueira. Como o ar quente tende a subir, então aqui é o processo de convecção. Então nós temos os 3 processos aqui. E aí para encerrar, pessoal, a garrafa térmica, ele também tem, digamos assim, ela funciona de uma forma que tenta evitar a perda de calor dessas 3 formas, tanto convecção, quanto a condução, quanto irradiação. Veja bem, aqui nós temos a garrafa térmica, ela tem uma tampa. A tampa, qual é a função dela? Isolar a garrafa de possíveis correntes de convecção. Aquele processo que o ar quente ou o líquido, né, quente sobe e o frio desce. Então, ele evita isso. Você tem aqui um vácuo, uma área de vácuo aqui, como eu falei que tem no espaço, aqui também forma uma espécie de vácuo para evitar a condução, que é aquele processo por contato direto. Então aqui você não tem contato dessa parede aqui com essa aqui. E aí você não tem a perda de calor por condução. E aí as paredes espelhadas. Essas paredes espelhadas evitam a perda de calor por radiação, que é essa aqui. Porque aí o calor vem aqui e reflete e volta para dentro. Então essa garrafa térmica tenta evitar essa perda de calor dessas 3 formas. Essas 3 formas das trocas de calor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tenham todos um bom dia.